Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians que encara Chapecoense fora de casa nesta quinta-feira, sem Memphis Depay e com outros desfalques importantes. Mas Yuri Alberto está de volta. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes, deixa eu te dizer para você aproveitar a Semana do Consumidor lá na Freeway. Você sabe, né, que a Freeway Shoes veste os meus pezinhos, né? Eu tô sempre na elegância e com conforto. E a Semana do Consumidor tá com modelos imperdíveis por até 40% de desconto no Outlet. Quando eu digo que a Freeway tem calçados para qualquer ocasião, é porque, olha só, você tem esse sapato aqui, que é um pouco mais chique, mais social, que combina com uma calça jeans, uma calça mais social, você pode usar uma polo, uma camisa, que tá de boa. E ó, esse sapatênis aqui, que eu não tiro mais do pé, que acima de tudo é muito confortável, né? Combina com uma calça mais clara, uma calça caramelo, uma calça jeans também, essa cor tá super na moda. Então você pode aproveitar. Tem sandálias, como eu já te falei, da coleção verão, tem vários modelos para você aproveitar. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o Instagram da marca para você acompanhar os looks e entra no site também, aí você vai ver todos os modelos, a coleção verão que está em promoção também. Usa o meu cupom CHICOFW para você ter ainda melhores condições. Frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ 249,90. Aproveite. Freeway Shoes, elegância, conforto na medida certa. Bom, rapaziada, tô olhando a tabela aqui com a quarta-feira finalizada. O campeonato tá muito achatado ainda, né? Empurrou algumas equipes ali para baixo. Nesse momento o Corinthians é nono colocado, né? Caiu uma posição com 8 pontos conquistados. Vencer a Chape significa chegar com 11 pontos lá. Pode terminar em sexto, claro que vai depender do jogo do Flamengo, que na verdade até deve vencer o Remo, é uma tendência. Tem o Grêmio que também encara o Vitória em casa. O fato é importante vencer, né? Porque aí você fica com 11 pontos, 5 pontos do líder Palmeiras, por exemplo, né? Não se distancia tanto da ponta de cima, não estou nem falando em título, mas estou falando de você estar nas primeiras colocações. E esse jogo fora de casa acaba se tornando importante porque a Chapecoense, vamos lá, disputa um campeonato de permanência. Hoje ela é 14º, está na 14ª posição, com 6 pontos. Se ela vence o Corinthians, ela passa o próprio Corinthians na tabela. Exatamente por conta desse bolo que está o Campeonato Brasileiro. Então, vencer é importante até pelo momento que a gente está falando, né? 5 jogos sem vencer, eliminação do Paulista, questionamentos para cima do Dorival, né? Que começaram a acontecer, para cima do elenco e tudo mais. Vem uma data FIFA aí, então para você estar um pouquinho mais tranquilo. Tem sorteio da Libertadores nessa quinta-feira, então o Corinthians vai começar a descobrir o seu caminho também, né? Venceu a Copa do Brasil, entra na fase de grupos da competição. Então tem muita coisa para acontecer ainda na temporada, mas vencer sempre é bom, dá uma tranquilidade maior. Beleza? Beleza, só que assim, é aquela coisa. Tem uma data FIFA, um descanso ali na frente, mas no domingo tem nada menos do que o Flamengo na Neoquímica Arena. É claro que 3 pontos são 3 pontos em qualquer lugar, em qualquer momento, mas a gente sabe que alguns jogos eles ganham uma repercussão maior, a vitrine é maior, não deixa de ser um clássico, né, do nosso futebol brasileiro. Os dois decidiram a Supercopa não tem muito tempo, o Corinthians foi muito bem, o Flamengo deve estar mordido, trocou de treinador, enfim, tudo que vocês já sabem. Memphis Depay, Caio César, André Carrilho e Gabriel Paulista estão fora dos relacionados. A gente está falando de 4 jogadores que provavelmente seriam titulares no jogo, que não foram relacionados, nem viajaram para Chapecó. Exatamente por conta dessa questão do desgaste e porque domingo tem um jogo importante. Mais do que isso, né? O Corinthians joga quinta-feira, 9h30 da noite. Aí você volta, a sexta-feira praticamente é um retorno, né? Provavelmente o Corinthians volte após o jogo, mas sexta-feira fica meio nula. Você trabalha a sexta para recuperar jogadores no sábado e no domingo já tem jogo. Então o tempo de recuperação também ele é muito pequeno. A gente precisa colocar esse ingrediente aí entre a Chapecoense e o Flamengo. Então por isso o André Carrilho perdeu vários treinamentos durante a semana. O Memphis, a gente sabe que tem um cronograma diferenciado para ele. Ele até jogou mais do que deveria. Contra o Santos, acho que ele fez um bom jogo, mas ele vinha sendo questionado, inclusive pela questão física. O Caio César voltou agora, jogou 60 minutos contra o Santos, pediu para sair no intervalo. Então, a gente também tem que entender a questão física desse jogador. Ele não me parece ainda plenamente pronto aí para ajudar o Corinthians a jogar 90 minutos, sei lá.
e o Gabriel Paulista também pela sequência de jogos. Então, diante disso, o time vai ter algumas preservações. Tem alguns jogadores pendurados, né? O Ranieri, a própria dupla de laterais, que eu acho que ele pode, por que não, nesse jogo, colocar o Pedro Milans e o Angileri, mas na prévia tá o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Então, vamos tentar entender o que o Dorival vai fazer. Estou tentando montar uma escalação aqui, né? Com o Hugo Souza, Mateuzinho ou Pedro Milans, Matheus Bidu ou Angileri, a dupla de zaga. Poderia ser o Gustavo Henrique e o André Ramalho, já que só o Gabriel Paulista não foi relacionado, mas se ele quiser dar um descanso para o Gustavo Henrique, colocaria o João Pedro Tchoca, né? Ali na defesa, junto do André Ramalho. No meio-campo, eu preservaria o Rodrigo Garro, gramado sintético lá na Chape, tá? Eu preservaria o Rodrigo Garro, deixaria para segundo tempo, e aí colocaria um meio de campo com Matheus Pereira, Alan, André e Bidon. Esse seria o meu meio-campo lá. E na frente, Vitinho e Yuri Alberto. Esse seria a minha dupla de ataque com todas essas ausências. Para começar o jogo, para ganhar da Chapecoense, eu acho que é possível, plenamente possível. A questão é quando você precisa mudar o jogo, né? Aí você já não vai ter tantas alternativas assim. Enfim, é um jogo meio rifado pela condição do adversário, pela semana curta, encurtada, né? Com o jogo na quinta, outro no domingo, com viagem no meio do caminho, inclusive, e a necessidade de você pontuar, mas tendo um jogo importante no domingo. Então, cara, é um quebra-cabeças. Claro que a torcida não gostou dessa preservação, eu também não, mas assim, nesse momento, os fisiologistas que acabam escalando o time. Vai ter um descanso ali na frente, você tem 2 jogos para dar um sprint agora. Se tem um jogador com uma possibilidade mesmo que pequena de um nível de desgaste que ele possa lesionar, os caras já barram. Para evitar o pior e sabendo que esses caras vão esticar a corda contra o Flamengo no domingo, porque não tem como ser diferente. Então, esse é o problema. O problema é que você vai enfraquecido, pelo menos contra um adversário que é mais frágil do que os demais. Com todo respeito à Chape, a gente está falando só num nível de comparação. Seria muito pior encarar um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo, um Bahia, um Fluminense. Seria muito pior. Então, você encarar a Chapecoense é um pouquinho melhor, mas a tua condição de elenco ela também não está satisfatória. Enfim, vamos ver o que acontece nessa noite. É um jogo daqueles... A Chape tem endurecido muito jogando na sua casa. A gente sabe que a torcida abraça, né? A torcida local ela tem, né, esse apelo lá com o time. E vou repetir isso, é um curto espaço de tempo entre quinta e domingo para o Corinthians recuperar atletas e jogar esse jogo tão importante contra o Flamengo. O Jesse Lingard, o Dorival já tinha falado nos 10 dias, mais ou menos. A tendência é que na semana que vem é data FIFA, né? Talvez ele seja relacionado contra o Flamengo, mas eu não contaria com isso. Eu contaria com apenas no retorno da data FIFA, né? Para o Campeonato Brasileiro. Aí sim, né? Depois de uma semana de trabalho, mais uma semana de trabalho junto dos demais companheiros, o Lingard poderá ficar à disposição. O que vocês estão achando desse jogo? Dá para beliscar uma vitória? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!